Então a norma fala assim, a gente tem algumas formas de calcular a estabilidade da estrutura, uma delas é através do coeficiente γz. O coeficiente γz, ele trata aí do deslocamento da estrutura. Então quanto maior o γz, mais ela se desloca. Menor o γz, menos ela se desloca. Então a norma fala que γz entre 1 e 1.1, 1 é o mínimo, né? É o valor ali padrão. 1.1, então γz de 1 a 1.1 é uma estrutura de nós fixos, é uma estrutura que quase não se deslocou. Mais do que 1.1 é uma estrutura de nós móveis, então é uma estrutura mais deformável, né? Nós deslocáveis. Coeficiente menor que 1.1, a gente consegue descartar aí os efeitos de segunda ordem global. Coeficiente maior que 1.1, a gente tem que considerar obrigatoriamente os efeitos de segunda ordem global, que é, por exemplo, a não linearidade geométrica. É essa questão do vento bateu, deslocou e a carga está em um outro ponto, que não é o ponto que era para ela estar, né? Então, a carga mudou de posição. Como é que a gente pode considerar? Coeficiente de 1.1 a 1.3, a norma permite que a gente utilize o próprio coeficiente γz como um majorador de esforços. Então, o que a gente faz? Imaginem vocês que assim, essa estrutura, a gente tem uma carga horizontal, essa carga horizontal causa um momento fletor aqui na base, certo? Esse é o momento fletor 1. Mas depois que bateu o vento e a carga fez com que a estrutura se desloque, além daquele momento fletor causado pelo vento, a gente tem uma adição de momento fletor, porque essa carga era para estar alinhada com o apoio, mas ela foi parar em outro ponto. Então, essa distância aqui, delta, ela é uma distância que, como a carga está aplicada em um ponto distante do meu ponto de apoio, vai causar um novo momento fletor. É um momento fletor a mais, é um efeito global segunda ordem, né? Primeira ordem seria com a estrutura indeformada, e os efeitos de segunda ordem são os causados por essa deformação que ela teve após os esforços horizontais. Então, temos aí o efeito de segunda ordem, um momento fletor a mais do que aquele inicial. Para fazer essa consideração, a norma permite, então, se o γz for entre 1.1 e 1.3, utilizar o γz para majorar os esforços de primeira ordem. Então, a gente pega aquele momento, que seria esse momento só da carga horizontal, né, causando o momento fletor na base, majora pelo resultado que deu o γz, sendo entre 1.1 e 1.3, e está feita a consideração dos efeitos globais de segunda ordem.